Veja no ICL Notícias, segunda edição. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Ninguém solta a mão de ninguém. Câmara aprova a PEC da bandidagem que prevê aval do Congresso para a investigação de parlamentares. Com a pressão popular, proposta pode encontrar mais resistência no Senado. Será que o povo vai ter que invadir, sentar na cadeira do presidente para poder fazer uma pauta? De volta para casa. Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa não, tá? Diagnosticado com câncer de pele, Bolsonaro recebe alta de hospital. Odiado pela plebe, amado pela realeza. Trump é recebido com protestos no Reino Unido, mas com pompas pelo rei Charles III. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, na Rádio Cultural, na cidade de Torres, nessa região, no Rio Grande do Sul. E também boa tarde, além da nossa audiência aqui, para o meu queridíssimo Chico Sá. Boa tarde, Gabi. Apostos boa nessa tarde para a nossa grande audiência. E como diz nosso amigo Rodrigo, boa tarde para você que mora no país. Neste país. E para quem não mora também. Que país louco, viu, meu amigo? Para quem não mora no país, mas está acompanhando as notícias do lado de cá, porque tá difícil, mas parece que tem contornos novos dessa terça-feira do pacote de maldades, né, Chico Sá? O mais maluco é assim, essa gente pensa em tudo, em anistia, em criar ali um escudo e se proteger de qualquer eventual e futuro processo na justiça, mas ninguém pensa em fazer, nem que seja por 5 minutos, algo para os trabalhadores, para quem precisa de governo, né? Algo por saneamento, algo por baixar a cesta básica, isentar imposto de renda. Ninguém pensa nisso, só é uma tara maluca pela tal da anistia e uma tara infernal por se proteger, por nunca... eles querem ser uma casta acima de todo o país, né? Aqui ninguém chega, aqui a justiça não chega. Nessa blindagem, que na verdade é bandidagem, é um horror. É isso aí, Chico. Além de não chegar, eles ainda querem fazer tudo isso na surdina, por baixo dos panos, por meio de votação secreta e tudo. Só para trazer algumas informações aqui, porque a gente vai direto para Brasília. Então, a Câmara dos Deputados aprovou ontem essa proposta de emenda à Constituição, que a gente está chamando aqui de PEC da impunidade ou PEC da bandidagem. Enfim, é melhor do que chamar de PEC da blindagem, porque é mais profundo que isso, né? Mas essa PEC, ela permite ao Congresso Nacional barrar os processos criminais no Supremo Tribunal Federal contra os parlamentares. Então, para a gente trazer aqui um exemplo bastante concreto, que aconteceu agora com o deputado Alexandre Ramagem, integrante desse núcleo crucial da trama golpista que acabou de ser condenado, ele não poderia ser condenado, de acordo com essa PEC. Então, nesse texto, eles estão tentando resgatar, tem muitos parlamentares argumentando isso, inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é uma maneira de resgatar a Constituição lá de 88, que tinha um dispositivo que protegia os deputados de responderem a esse processo. E era um contexto de retorno à democracia depois da ditadura. Em 2001, esse dispositivo foi derrubado, teve pressão popular para isso, e essa proposta, agora com esse novo texto, foi aprovada por 314 votos favoráveis e 168 contrários. Eu dei aqui um pouco de contexto para a gente diretamente conversar com a nossa Heloísa Vilela, acompanhando tudo muito de perto lá em Brasília. Elô, boa tarde para você. Se é que isso é possível, né, minha amiga? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Olha, foi um dia, assim,
bem difícil aqui hoje no Congresso, porque, como muitos deputados comentaram, foi um dia de golpe. Golpe dentro da Câmara dos Deputados. E por que eu digo golpe? Ontem à noite, essa PEC absurda foi aprovada, mas também foram aprovadas dois destaques que modificavam aspectos dessa PEC. Um dos destaques dizia justamente que nenhum voto poderia ser secreto, né? O que essa PEC diz? Se o deputado for ser investigado, se a Polícia Federal quiser fazer uma busca e apreensão, tem que ter primeiro aprovação do Congresso por maioria, e maioria que votaria secretamente. Bom, o destaque dizia não, nada de voto secreto, destaque do partido PSOL. Agora, hoje, o que aconteceu? O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu fazer o que ele chama de PEC de aglutinativa, ou seja, se você tiver várias emenda aglutinativa, se você tiver mais de uma emenda parecida, você pode juntar essas emendas e votar juntas. Acontece que não tinha emenda nenhuma, tinha um destaque, e ele votou novamente esse destaque que ontem já tinha sido aprovado. Para quê? Para derrubar o destaque e fazer com que a votação volte a ser secreta, para decidir se deputado pode ser investigado, pode ser condenado, pode ser julgado. Aconteça o que acontecer, cometa o crime que cometer. Então, isso assim, foi aprovado pela maioria hoje, mas provocou muita reação aqui dentro, tanto da Câmara como do Senado, porque, lógico, é um absurdo sem precedentes. Eu só queria acrescentar, Gabi e Chico, que essa manobra, esse golpe que o Hugo Mota deu hoje no Congresso, fazendo essa emenda aglutinativa, isso só foi usado uma vez aqui dentro dessa casa. Quem me contou isso foi o deputado Chico Alencar, que tem muitos anos de história aqui dentro. A única pessoa que fez isso foi o Cunha, o Eduardo Cunha, quando era presidente, quando foi votar uma emenda, acho que é da maioridade penal. Ele fez exatamente isso, essa tal dessa emenda aglutinativa que não existia. Então, e o Cunha, que hoje foi visto passeando aqui pelos corredores, e que outros deputados lembraram hoje dentro da Câmara que ele é o antecessor, o pai, o grande exemplo, digamos assim, do atual presidente Hugo Mota. Que loucura, né? O próprio Cunha falou hoje, Elô, agora há pouco, que ele fez várias vezes esse tipo de expediente. Então o Hugo Mota está com um bom mestre, né? E está cumprindo a risca. Espero que isso comprometa pelo menos a sua futura eleição. Que o povo da Paraíba, na hora de votar, lembre-se da cachorrada que ele está fazendo, né? Cachorrada com todo perdão aos vira-latas desse país, porque, pelo amor de Deus, tudo que é manobra, tudo que é maquiavélico, esse presidente da Câmara está fazendo, sabe? Sem habilidade, só vota o que não interessa a economia popular, que não interessa ao povo, que não interessa a dona de casa, que não interessa a ninguém, sabe? Ele cuida só desse departamento, sabe? Dessas picuinhas, desses malfeitos, passa o dia inteiro pensando uma maneira de tornar o Eduardo Bolsonaro líder da minoria para salvar o seu mandato. Ele só pensa nisso. Pelo amor de Deus, cara. Aliás, já que você falou do Eduardo Bolsonaro, Chico, vou até sair da frente aqui, acho que vocês veem esse pessoal reunido aqui. Está tendo uma entrevista coletiva agora do deputado e líder do PT, Lindbergh Farias, com a deputada do PSOL, Fernanda Melchiona, e eles estão apresentando aqui agora o levantamento de 400 mil assinaturas pela cassação do Eduardo Bolsonaro, porque ele está até hoje no exterior tramando contra o país e ganhando dinheiro como se nada estivesse acontecendo. Então eles fizeram esse abaixo-assinado, que tem 400 mil assinaturas já, e estão apresentando hoje isso aqui com todas as assinaturas impressas. Vocês têm ali uma pilha de papel enorme com as assinaturas. Isso é muito importante, Elô, porque a gente destacava aqui ontem que foi uma das gravidades que a gente observou acontecer ali na Câmara dos Deputados, essa manobra para salvar
o Eduardo Bolsonaro enquanto ele está tramando contra a sociedade, contra a economia brasileira, enfim, contra a nossa soberania nacional também. Então, a gente vendo uma movimentação, né, uma resposta a isso, porque eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente não pode observar isso de braços cruzados e simplesmente entender que, né, isso até eu estava observando, Chico e Elô também, a gente já vai voltar a falar da PEC da impunidade, mas o quanto as pessoas, elas realmente ficam assim com um desalento nas redes sociais, né, Sim, Chico? porque não tem limite. Eles resolveram... Porque antes tinha pelo menos um medo, assim, não, vai repercutir na opinião pública, vai sujar aqui pra gente, vamos maneirar um pouquinho, vamos tirar um pouco o pé do acelerador. Não, agora não tem mais limite. Porque agora eles acham que com as emendas que já tem, com os recursos que já tem, estão reeleitos e não tem menor temor. É se proteger mesmo contra eventuais crimes no Festival de Corrupção das Emendas, é se proteger com outros crimes que eles cometem nos seus estados. Isso vale desde matar uma pessoa dirigindo embriagado, como temos vários casos no Congresso, a qualquer patifaria. Isso vale para alianças financeiras com gente do PCC, que é real também e que envolve gente do Congresso. Então, vale para qualquer coisa. E é destemor total, sabe? Não há mais limite porque acham que estão reeleitos. Chico, foi exatamente o ponto que o senador Renan Calheiros destacou hoje quando eu estava conversando com ele. Ele disse, o que vai virar isso aqui? Então todas as pessoas do crime organizado, quando quiserem se proteger, vão se candidatar e vão se esconder dentro do Congresso? Ele chamou de PEC da bandidagem. Ele estava revoltado. Aliás, outros senadores também, o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado, disse hoje que ele pessoalmente é contra, que se depender dele, essa PEC será enterrada no Senado. Disse que conversou com o senador Omar Aziz, que também tem a mesma posição, e disse, para aprovar isso aqui precisa de 41 votos, não vão conseguir 41 votos senadores. Para vocês terem uma ideia, até a Damares criticou essa PEC hoje. O Kim Kataguiri, fiz uma entrevista com ele falou para mim rindo, essa PEC conseguiu juntar do Novo ao PCdoB todo mundo nessa faixa contra essa PEC. Então você tem aí o Centrão e o PL, que conseguiram virar a mesa. Exato, Elô, eu acho super importante você ressaltar isso, porque o texto recebeu apoio principalmente desses partidos, né, do PL e desses partidos do Centrão. Eu estava falando do PL, todo mundo sabe, né, que é o partido do Jair Bolsonaro também, mas vale ressaltar. E teve alguns votos, Elô, de uma ala do PT também, alguns parlamentares das bancadas de Minas Gerais, Piauí, São Paulo e Pará. Por parte do presidente Lula, ele pessoalmente, claro, é contra a PEC e ele tentou conversar com o Hugo Mota para não pautar essa matéria, que não surtiu efeito porque tem um acordão, a gente já falava sobre isso aqui com a Elô desde ontem, não só sobre a PEC da impunidade, mas também a anistia, já a gente entra nessa discussão também. A equipe preparou aqui uma tela para mostrar quais são os deputados que votaram na PEC da blindagem do PT. Então, a gente tem Alfredinho, Giovana Faro, Dr. Francisco, Flávio Nogueira, Florentino Neto, Gilmar Tato, Kiko Seleguin, Merlong Solano, Odair Cunha e Paulo Guedes de Minas. Esses deputados que são da base governista, eles tentaram, na verdade, né, barrar aquele dispositivo que garantia que, ao votar, deveriam blindar determinado deputado, essa votação sendo secreta, como estava explicando a Elô Vilela agora há pouco, né? Só que esse dispositivo hoje, eles fizeram uma manobra para ser apreciado dessa maneira pelo Senado. Então foi uma manobra mesmo, uma puxada de tapete. Ontem não tinha voto suficiente, hoje, como a Elô muito bem explicou aqui, isso foi colocado de novo na pauta e eu acho que é uma das maiores gravidades dessa PEC, Chico. Não, eu não sei, já a base do governo já é quase nada, a esquerda no Congresso é quase nada. E essa turma do PT resolve ajudar a bandidagem toda, pô? Não é? Tem também sabe que foi PSB, mais triste? O PSB também, o PDT, que base é essa? Só traíra? Exatamente.
E sabe o que foi mais triste, Chico? Hoje, quando revotaram nesse golpe que o Hugo Mota deu, votaram novamente esse destaque que já tinha sido aprovado ontem, derrubaram o destaque, fazendo de novo o voto ser secreto, isso passou por 8 votos, que foi justamente o número de votos de deputados do PT que se descolaram dos objetivos do partido e votaram para fazer com que o voto seja secreto. Se esses 8 votos não tivessem saído do PT, essa PEC ia para o Senado sem que o voto fosse secreto. Foi realmente, o pessoal do PT estava enlouquecido. Nossa, muito amigo, como dizia aquele personagem do Jô Soares antigamente, né? Muito amigo essa turma, né? Pelo amor de Deus, vamos ajudar aqui a bandidagem, os Bolsonaro, o PL, Valdemar Costa Neto, Antônio Rueda, povo do União Brasil, vamos ajudar esse povo todo aqui? Pelo amor de Deus. Isso, e aí agora há pouco a Elo falava do deputado Lindbergh Farias, que estava falando a respeito do Eduardo Bolsonaro. Ele fez uma fala mais cedo, aí falando da PEC da impunidade, que ele está justamente querendo judicializar essa história, levar a PEC para o Supremo Tribunal Federal. Então a gente vai assistir essa fala e volta a conversar. Quero recorrer à CCJ, senhor presidente. Já anuncio que nós vamos também, num caso como esse, judicializar, porque está sendo ferido o artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, que diz o seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ir ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Requerimento de retirada de pauta. Requer a retirada da... Esse bate-boca foi durante a votação, né, Elo? A votação desse destaque que já tinha sido aprovado ontem e foi derrubado hoje. Ele estava denunciando justamente o golpe que aconteceu aqui dentro hoje, porque não podia votar novamente um destaque que já tinha sido aprovado. Então, e eu te digo o seguinte, Gabi, essa minuta desse mandado de segurança que o PT já tem pronto, vai ser apresentado ao STF em breve, talvez ainda hoje, dependendo do ritmo aqui do trabalho, porque estava sendo votada uma MP que interessa muito ao governo, que é aquela do preço da energia, que vai favorecer 60 milhões de brasileiros. Então eles estavam esperando acabar isso para dar entrada nesse processo na justiça. Mas vão entrar, o texto já está pronto, então eles vão judicializar sim. Olha, o Supremo é o lugar para isso, é o lugar institucional para resolver esse tipo de problema. Saber se o que foi votado bate com a Constituição ou não, ou se fere a Constituição. Pois é, já que a gente tem um congresso desse, tem que correr para lá. Aí muita gente quer dizer que o Supremo quer legislar, né? Como é que a gente vai... Com a qualidade dessa de congresso, meu Deus do céu? Permitir exatamente algo como, né, essa uma excrescência, não tem um adjetivo para classificar o que está acontecendo. Até tem uma fala bastante forte, que eu acho que também vale a pena a gente trazer aqui, do Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais, sobre a PEC da impunidade também. Vamos trazer essa fala. Votamos sim. Como orienta o governo? O governo dispensa, presidente, mas eu queria lamentar aqui esse show de horrores que nós estamos vendo aqui. E Vossa Excelência acaba permitindo. Essa forma que eles atuam aqui é a mesma forma que estão atuando nas comissões. Ali eles estão de parabéns, eles invadiram a mesa outro dia, sentaram na cadeira de Vossa Excelência, conseguiram a pauta que eles queriam. A pauta da anistia vai amanhã e a pauta da prerrogativa hoje. Parabéns, é assim que se age, é assim que eles estão demonstrando. Infelizmente, projetos que nós estamos precisando para o povo, o senhor não coloca para votar. Cadê o projeto do imposto de renda para isentar até R$5.000, da jornada 6x1? Será que o povo vai ter que invadir, sentar na cadeira do presidente para poder fazer uma pauta? Sinceramente, ouvir essas ofensas todo dia e o presidente e a mesa não fazer nada é lamentável, porque mostra que é uma Câmara desqualificada, que vota blindagem sim. Um deputado vai poder bater na mulher e nós não vamos poder entrar contra ele com processo. Você é santo, né?
Se está cansado, vai embora e deixa o suplente assumir. Está encerrada Se bater a na votação. mulher, nós vamos votar para ser preso. Preso se bater na mulher. 332, não 117. O requerimento foi aprovado. Bater na mulher, eu conheço muitos aí que estão com processo na justiça porque bateram na mulher. Um deles, aliás, e foi um voto que estava na mão do Fux no STF, bateu na mulher por 40 minutos. Uhum. Quem quiser pesquisar sobre isso, nós estamos quase proibidos de falar porque esta pessoa processou o ICL. Mas é só procurar que acha quem bate em mulher. Tem gente aqui que usa chapéu o tempo todo e que tem denúncia de mais de uma mulher contra ele também, né? Então, a violência também, contra a mulher é comum. Contra a jornalista também. Agora eu achei, gente, essa fala do Rogério Correia perfeita, porque a gente está vendo um presidente da Câmara que foi desafiado, desrespeitado com aquela invasão da mesa da Câmara, com as pessoas sentadas no lugar dele, o Zé Trovão colocando a perna na frente, impedindo a entrada do Hugo Mota, e é justamente com esses deputados que ele está legislando, que ele está coordenando as ações aqui dentro. Então, acho que é isso mesmo, acho que o jeito é a população invadir a mesa da Câmara, sentar no lugar dele para exigir que se votem as pautas que interessam à população, porque acho que vai ser o único jeito, né? Acho que só assim, viu, Elô? Só com um grande protesto na porta, de porta adentro, porque ele está enrolando ali, né? Enrolando o governo o tempo inteiro, o Hugo Mota, não coloca para votar, que é a principal pauta, a principal bandeira do governo Lula, do Haddad, esse ano, é a questão da isenção para quem ganha até 5 mil, que isso é uma pauta que transformaria a economia do país, né? Vai beneficiar de cara assim, 10 milhões de trabalhadores, e isso ele não coloca para votar. Ele fica ali fazendo essa pauta da bandidagem, da blindagem, por aí vai, da patifaria. Enquanto isso, também abrindo uns caminhos para discutir a outra impunidade, que é a impunidade dos golpistas. Eu acho que a gente tem dois projetos, né, de impunidade no paralelo, que é essa PEC que chamam de blindagem ou da bandidagem, e tem a proposta da anistia também. O Hugo Mota, ele até prometeu pautar a urgência da votação da anistia hoje, ainda não foi colocado em pauta, mas isso é importante a gente ficar bastante vigilante. E nos bastidores o que se diz é que ele está tentando equilibrar ali, porque ele quer fazer um acordo com quem quer defender o Bolsonaro, né? Enfim, uma anistia para o Bolsonaro, e ao mesmo tempo não quer desagradar o governo. Mas vamos combinar que só o fato dele já estar discutindo a anistia num contexto em que acabou de sair a condenação de Jair Bolsonaro, o que ele quer se não entrar num embate ali já com o Supremo Tribunal Federal, e sem contar que também não atende aos anseios da sociedade, que maior parte é contra pautar a anistia. Exatamente, ele não deixou sequer o Bolsonaro e os demais condenados apelarem juridicamente, com os embargos. Nem isso ele deixou. Ele já quer se intrometer no meio, porque não foi publicada ali a condenação final do Bolsonaro, porque depende ainda desses embargos. Antes disso, ele já vai adiantando e chamando essa discussão, porque ele está dando corda para essa discussão da anistia. Quem não quer votar a anistia já seria mais rigoroso e já afastava esse tema. Não. Ele está dando corda, o problema dele é esse. Vai tudo que é patifaria, menos qualquer projeto que ajude a população, ajude a economia popular. Elô. Pois a gente está esperando aí a qualquer momento a votação do pedido de urgência para o projeto de anistia. Mas é para um projeto indefinido, porque o texto que existe hoje é o texto do PL, é um absurdo de texto. A promessa que é que, votando a urgência, derruba-se esse projeto e começa-se a discutir um outro que não seja o absurdo que já dá anistia com anistia pré-problema, ou seja, você já anistia antes do cara cometer os erros.
porque eles já estão anistiando o futuro. É uma loucura. Mas esse texto, aparentemente, seria descartado. E o que parece que está havendo a formação de um consenso aqui, inclusive com o governo, inclusive com o STF, é de que o Congresso teria como, sim, mexer nas penas, ou seja, decidir para cada crime, desses 5 crimes pelos quais o golpe, todo mundo que participou do golpe está respondendo, reduzir as penas desses crimes. E isso beneficiaria os que ainda estão presos, né, do 8 de janeiro, mas também beneficiaria todos aqueles do núcleo crucial, do núcleo 2, 3 e 4, que ainda vão ser julgados, porque teriam penas menores. Eu falei que existe aí um certo acordo sendo fechado, mas até o momento o PT é contra qualquer tipo de acordo, é contra o uso da palavra anistia nesse momento. Só que a gente sabe que o PT não tem a maioria dos votos aqui, longe disso. Então vamos ver essa briga até onde vai dar. Ô Chico e Elô também, acho que vale a pena, já que a gente está falando a respeito da anistia, porque tem uma pesquisa Quest que saiu hoje, foi divulgada, e eu vou trazer uma pergunta específica que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, de que os brasileiros acreditam que o Jair Bolsonaro participou da trama golpista. A gente tem dados que mostram que esse entendimento subiu desde dezembro do ano passado. Então, a gente coloca aqui na tela e eu também vou explicar para quem está nos acompanhando por áudio, tá? Então, a pergunta é a seguinte: o ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe? 54% sim. E em dezembro de 2024, a gente tinha um resultado aqui de 47%, Chico. Então, parece que agora isso também denota que o julgamento do Supremo Tribunal Federal deixou isso mais claro para a população. Tem esse papel também, de ser didático para quem está acompanhando ali. Tem esse papel. A gente teve votos muito emblemáticos, como o voto da Carmen Lúcia, né? Isso. O próprio Alexandre de Moraes. O voto do Alexandre de Moraes, é tanto que o Alexandre de Moraes, ele cresce. Essa pergunta é feita também uma pergunta em relação ao Alexandre de Moraes. Uhum. E ele sobe de popularidade. A maioria dos brasileiros não quer cair naquela onda de vamos caçar ministro do STF. Aquilo passou. A pesquisa atesta outro universo. E todo mundo viu pelas transmissões que o Bolsonaro estava enfiado até a fuça, todo no golpe, na tentativa de golpe. Não só ele, como todo aquele núcleo, os generais, todo mundo. Então ficou mais patente para a população da participação dele. E Elô, também a porcentagem que diz que não, e Chico, é de 34%. Normalmente a gente fala dessa parcela aqui, que é aquela que não discorda do Bolsonaro de jeito nenhum, né? Não discordo, haja o que houver, né? Mas eu acho que é importantíssimo o resultado dessa pesquisa e quanto mais se falar nisso e quanto mais os outros grupos forem sendo julgados, vai ficando cada vez mais forte na cabeça da população essa ideia, né? De que houve uma tentativa de golpe. Até o Valdemar da Costa Neto assumiu que houve uma tentativa de golpe, né? Por incrível que pareça. Então, a coisa vai ficando cada vez mais clara e as pessoas vão entendendo. Então, acho que a tendência é essa diferença até aumentar depois que o Bolsonaro for preso. Então, acho que a tendência é aumentar. Não vai passar nunca não vai descer nunca abaixo de 25%. Acho que tem uns 25% da população aí que já estão perdidos para a possibilidade de entender o que foi esse processo. Acho que vai precisar de mais tempo. Mas eu acho que tem espaço para essa boca desse jacaré aí abrir um pouco mais, viu? Concordo, Elô. Bom trabalho por aí, a Elô, que está nesse momento ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, acompanhando todos esses processos que realmente preocupam muito, para dizer o mínimo, mas a gente está bastante vigilante lá com o trabalho da Elô. Valeu, querida. Boa noite, pessoal. Boa noite, querida. Obrigado. Chama Rodrigo Viana aqui para nossa mesa redonda. Chegando. Nessa continuidade de uma terça-feira que é quase que interminável, né, Rodrigo? O dia que não terminou, né? Emendou a terça. Dia da marmota. A terça para quarta, a PEC da bandidagem avançou de maneira vergonhosa na Câmara, né?
A única coisa boa que tinham conseguido tirar, que era o voto secreto, né? Eles voltaram para o texto. Então, voto secreto para os parlamentares dizerem se alguém pode ser processado, eles próprios, né? Coisa terrível mesmo, né? É terrível mesmo, e a gente vai trazer atualizações a respeito disso conforme forem saindo aqui também, porque realmente foi recolocado em votação essa história. Então, qualquer novidade sobre essa manobra, sobre esse trecho que tinha sido derrubado, a gente traz aqui no ICL Notícias, segunda edição. Aproveitando a sua chegada aqui, Rodrigo, para lembrar, já que você chegou junto com a gente na mesa redonda, sexta-feira começa a nossa grande mesa redonda com a nossa comunidade. Opa, também, tá chegando, depois de amanhã. Despertar 2025. Sexta e sábado no Vibra, na Casa de Espetáculos na Zona Sul de São Paulo. Se você não se inscreveu ainda, dá tempo, hein? Dá tempo, mas você sabe que tá acabando os ingressos, né, Rodrigo? Mais de 4 mil pessoas. A gente está nos últimos 100 ingressos. Então tá na hora de comprar. Agora, ó, despertar2025.com.br. Se você é de São Paulo, dos arredores, se você é de longe, mas dá tempo, né? Você vem de carro para São Paulo, despertar2025.com.br e você garante o seu ingresso para o encontro da comunidade, que vai ter Frei Beto, vai ter Marina Silva, vai ter uma série de convidados especiais e a nossa equipe de jornalismo também. A Leida Guevara. A Leida Guevara. Quem mais, Gabi? Miguel Nicoleles. Jones Manuel. Nossa, tem muita gente. A turma da música, que eu repito. É aí, verdade. Chico, bem lembrado. O pessoal do IRA, com o Nazi e o Escandurra. Tá sortido a parada. Vem forte. O ministro a Bela Gil. A Bela Gil. Vai repetir, o ano passado ela teve também. A gente está falando dos nossos jornalistas, do nosso time de jornalistas, a Daniela Lima vai estar também. Daniela Lima, que a nossa comunidade costuma gostar bastante, assim, comentam muito a respeito dela, ela vai estar lá também, enfim. Parlamentares como o deputado pastor Henrique Vieira, a gente traz. Serginho Grossman. Assim, uma infinidade de gente. Acho que dá para entrar lá em despertar2025.com.br, lá você garante o ingresso e consegue ver também a relação dos nossos convidados, né? De pessoas que vão estar lá e as histórias que, enfim, são como inspiração também. Então, a gente reforça aí com você que estamos nos últimos 100 ingressos. Corre lá para garantir o seu. E vamos voltar a falar de Congresso, porque não tem como. A gente está de olho ali. Congresso para dar trabalho, hein, meu Deus do céu. Isso aí, com a PEC da impunidade ou da bandidagem lá no Congresso Nacional. A Cris Serra está chegando para conversar com a gente depois da aprovação dessa PEC lá no Congresso Nacional e continua na discussão agora para uma votação secreta. Cris, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Olha, um dos momentos, eu acho que mais vergonhosos do Congresso Nacional se equipara a alguns dos momentos mais vergonhosos que esse Congresso já viveu. Isso é difícil até qualificar, né? Assim, encontrar um nome que defina a canalice embutida nessa PEC, né? É a PEC das facções, na verdade, né? Isso aí... esse Congresso atual, e eu digo isso com até com tristeza profunda, e fazendo a seguinte ressalva, né? Muita gente diz assim, mas o Congresso é o retrato da sociedade brasileira, é a casa da democracia. Este Congresso não representa a sociedade brasileira, até porque ele foi eleito ainda naquela onda de ódio bolsonarista. E quem se elege hoje, que está neste Congresso, né, grande parte dele, pelo menos, é quem tem muito dinheiro, né? São os partidos que têm muito dinheiro para fazer as campanhas dos seus parlamentares. Então, tem sim muitos parlamentares importantes que cumprem o seu trabalho, que se elegem com muita dificuldade, né? Mas tem uma distorção nessa representação da sociedade em função disso tudo aí de tudo que eu mencionei. Então, já é um Congresso com uma composição muito ruim para o país, muito ruim. Já é um Congresso de costas para a sociedade. Com essa PEC, quer dizer, na próxima eleição, a gente está acostumado a falar de Congresso assim, bancada do boi, bancada da Bíblia, bancada da bala. No próximo Congresso que foi eleito, com essa
esse liberou geral, né, que querem com essa PEC, a gente vai ter, muito em breve, a gente vai se referir assim ao Congresso Nacional, a bancada do PCC, a bancada do Comando Vermelho, você vai ter as bancadas das facções, porque as facções, sabendo que um parlamentar eleito, né, tem toda essa proteção, né, tem essa impunidade, essa garantia de impunidade total. Você acha que essas facções não vão trabalhar para colocar seus representantes ali dentro? Como a gente já vê, já sabe que tem em câmaras municipais, em assembleias legislativas. Agora, então, muito mais. E outra coisa, se eles conseguem aprovar isso tem aquele efeito cascata. As assembleias legislativas com os estados vão fazer a mesma coisa. Também os deputados estaduais também terão essa garantia de impunidade. Isso é o pior que pode acontecer, isso degrada a nossa democracia, o Congresso de costas para o povo, e isso leva a uma descrença muito grande da população, né? A população já tem aquela coisa de dizer, político é tudo igual, né? Já tem essa descrença, esse desrespeito até, né? Não acredita que o Congresso possa, de fato, tomar decisões importantes para a sua vida. Com isso, então, com a aprovação disso aí, né, bom, ainda vai passar pelo Senado. Isso piora muito mais, né? A população passa a desprezar muito mais, né, uma instituição, infelizmente, porque isso contamina a imagem da instituição, passa de respeitar uma instituição que, de fato, é um pilar da democracia, mas que está sendo atacada por dentro, pelos próprios deputados. Fundamental, Cris, essa sua fala, só trazendo aqui informação de que a PEC agora ela está aguardando a votação no Senado. Esse dispositivo, eu estava falando aqui da votação secreta em análise, na Câmara já foi aprovado esse dispositivo de abertura dos processos contra os parlamentares, né, passando por uma votação secreta, portanto, de cada um desses parlamentares, mas o Senado tem que referendar. Porque foi o seguinte, ontem, votação em 2 turnos. No primeiro turno foi aprovada, né, foi aquele rolo compressor e aprovaram. Aí houve muita gritaria nas redes, críticas, inclusive no noticiário da noite de ontem. E aí no segundo turno da votação, já de madrugada, foi retirado esse dispositivo de que as votações seriam secretas. De qualquer maneira, teria que ter autorização, mas tiraram a ideia de que fosse secreto. Hoje, numa manobra com participação pessoal do Hugo Mota, voltaram a colocar o dispositivo original do primeiro turno. Portanto, deputados e senadores, pelo que está aprovado, só podem ser processados se houver autorização com votação secreta. Como disse a Gabi, isso passou pela Câmara, já está liquidado na Câmara, vai ao Senado, onde o Otto Alencar, vocês falavam um pouquinho antes, o Otto Alencar, que é o presidente da CCJ do Senado, já avisou, no Senado não anda, se depender de mim, esse projeto não anda no Senado Federal, porque é um desrespeito com a população. Os senadores têm que concorrer, cargo majoritário, uma eleição mais difícil, vão ficar de olho. Eu acho difícil que isso passe no Senado, viu, Chico? Não, é difícil. Estamos nas mãos do Senado. Mas assim como no caso da anistia, né? Como na anistia também. A Cris tocou no a questão do efeito cascata disso. Imagina, nas 27 Assembleias Legislativas, a festa que não vai ser das facções. É muito mais fácil para o PCC, para o Comando Vermelho, investir ali, fazer 5 deputados estaduais para toda a sua cúpula. É melhor do que qualquer coisa. É o caminho mais barato. Não vai ter mais Marcola no Presídio Federal. Vai ter Marcola numa Assembleia Legislativa. São Paulo, se for o caso. São Paulo. Então, vai ser muito fácil. Para que eu vou tentar, por outras vias, me proteger se eu tenho uma Assembleia Legislativa, que é muito fácil? Por isso que eu acho quem tem uma grana feita uma organização criminosa, eu elejo ali, coloco minha cúpula inteira lá dentro. Concordo totalmente. Ninguém toca. Por isso que eu acho que... Essas pessoas, esses parlamentares, vão fazer as leis. Isso. As próximas leis seriam feitas por esses parlamentares criminosos. Então, olha o tamanho do buraco que está se abrindo, sabe? Agora, isso, gente, não me surpreende numa Câmara que tem como presidente
Hugo Mota. A gente falou disso aqui várias vezes. Não podia dar certo um presidente da Câmara como Hugo Mota, sabe? Ele acha que está mostrando força, na verdade ele está mostrando fraqueza, fragilidade. Ele está na mão dessa gente desde que eles fizeram aquele motim, né? E agora ele tenta, ao dar andamento a essa excrescência, que é essa PEC, ele tenta se firmar de alguma forma com esse bloco, com essa, novamente, excrescência que é essa aliança centrão-extrema-direita, né, aprovando isso. Na verdade, ele está cada vez mais se fragilizando ao ficar nas mãos dessa gente. É por isso que eu acho que tem até um debate aqui entre os nossos jornalistas, como chamar essa PEC, né? A PEC da blindagem. Eu acho um nome pomposo demais. É PEC da bandidagem. É PEC da bandidagem. Porque é isso que o Chico falou, é para proteger a bandidagem. Seja diretamente a bandidagem do PCC em São Paulo ou no Acre, né? O PCC é forte em vários lugares do Brasil hoje, na Amazônia, seja o Comando Vermelho no Rio de Janeiro ou as outras facções. E também para proteger a bandidagem que deu um golpe de Estado, tentou dar o golpe de Estado. Tá, gente, agora é decisão do Judiciário. Eles são criminosos, organização criminosa, chefe da quadrilha. O Bolsonaro é um quadrilheiro, é para proteger quadrilheiro, os quadrilheiros do partido do Bolsonaro. Então é PEC da bandidagem o que foi aprovado na Câmara dos Deputados e eu espero que o Senado tenha o juízo de barrar isso, não permitir que isso avance para o bem da democracia brasileira. Agora, também tem um outro lado, uma leitura política que eu tentei fazer rapidamente no ICL Urgente mais cedo. Olha, o bolsonarismo e o Centrão estão gastando capital político nessa operação aí. Sim. O Centrão já dá, assim, para eles isso faz parte do jogo, mas para o bolsonarismo, que se apresentou em 2018 como antissistema, isso para mim, a médio prazo, é a morte. É o desgaste, sim. Olha, não tem. Que antissistema é esse que quer proteger deputado e senador? Não tem mais nada mais sistema do que isso no Brasil. E o PL 100% com o voto secreto, né? 100% nessa última votação do voto secreto. Quando a gente olha para a relação dos partidos, quem votou como, vale a pena dizer, claro, que também a gente teve ali 8 votos, sim, por parte do PT também, que é aquela parcela que a gente falou, poxa, não precisa de inimigos, então, com uma base governista, né, com parlamentares. Vergonhoso. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso tem que ser, esses nomes têm que ser conhecidos e essas pessoas têm que ser cobradas. Sabe por quê? Porque tem uma outra bandidagem, trata-se também de proteger uma outra bandidagem desse Congresso, que é o esquema das emendas, né? Como o ministro Dino, como relator, está indo para cima, né? Proibiu outro dia a liberação de emendas para vários estados, então isso é também uma reação, né, a esse esforço do país e das instituições sérias de acabar com essa anomalia institucional que é essa roubalheira do dinheiro das emendas. Né? A aprovação dessa PEC é também uma reação a isso. Ou seja, o Congresso já virou, sabe, um bunker de bandidagem, ele vai piorar, né? Se ela for aprovada, a gente espera que não, porque ainda vai para o Senado. Mas já é um bunker de bandidagem, de pistoleiros, sabe, que ficam atirando contra o país, contra a democracia, contra as instituições e contra o povo brasileiro. É disso que se trata, sabe, gente? Não é para usar meias palavras, não. Né? E quem vota a favor disso se iguala a essa gente do centrão e da extrema-direita. A gente tem que cobrar isso. Desculpe aqui ter me exaltado um pouco. Não, tá certo, exatamente isso, Cris. O Centrão também, a gente vê os principais partidos do Centrão votando quase 100% também. Tem União Brasil, PP, Republicanos, enfim, uma série de partidos, mas isso que a Cris falou sobre o ministro Flávio Dino, só para reforçar, foi aquela notícia que a gente discutiu muito essa semana, que estava causando preocupação nos parlamentares, de quase 700 milhões de reais em emendas que foram, que o Flávio Dino decidiu suspender por ver indício de crime. Então, é um dos principais motores. Esse ramal aí dessas emendas é o que preocupa. O Flávio Dino hoje fez a conta, são 80 casos.
De parlamentares? Não, pode envolver mais parlamentares. 80 parlamentares, tranquilo, já estão no meio. 80 casos que tem caso que tem mais de um parlamentar, como a bancada ali da Bahia, a turma do Elmar Nascimento, aquela, eu acho que leva mais gente. Então, imagina, 80, se tem aí, no mínimo 100 pessoas ligadas à Câmara. E o mais louco dessa PEC da bandidagem é que ela também tem outra brecha, não precisa ser um deputado eleito. Basta você ser presidente, um burocrata do partido. Se você for presidente, por exemplo, do PRTB, você pode comprar um partido. Já estou dando muita ideia hoje às facções criminosas, eu vou dar mais uma ideia, já que... Compra um partido. Compra um partido. É. Compra um pequeno partido, igual o que o Collor se elegeu lá em 90, nos anos 80. Compra uma pequena sigla. Se você for o presidente nacional, você também está livre. Então, o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, o Valdemar do PL, toda essa gente está completamente livre de qualquer coisa, sem ter um voto. Porque, vamos dizer, é bandidagem, mas os caras foram votados lá, compraram voto, sei lá, fizeram qualquer trambicagem, estão eleitos. Mas essa gente que sequer tem voto, então... Basta uma facção criminosa comprar um pequeno partido. Se o cara for o presidente nacional, ninguém toca nele. É impressionante, mas a imunidade vale para eles também. Vale. Por essa PEC. Então tá mais fácil. Olha, tá muito mais fácil comprar... E, Chico, muito rapidamente, partidos são entidades de direito privado. Então não cabe você estender foro privilegiado para presidente de partido, que é uma entidade de direito privado, participa da vida política do país, mas é uma entidade privada, né? E você dar foro privilegiado para o presidente, isso não tem cabimento, como você disse, ele não tem mandato. Então, não faz sentido isso, a não ser para acobertar mais um bandido em potencial. Aliás, eu queria trazer um dado interessante aqui, porque a gente falava que tem muitos parlamentares aí usando como justificativa a Constituição de 88, que não tem o menor cabimento, porque era um contexto completamente diferente. Aliás, usando o nosso contexto atual, é ainda mais grave a gente ver o andamento dessa PEC. Mas foi em 88, né? Então a Constituição foi promulgada e era dessa forma, não com votação secreta. Enfim, tem uns ineditismos dessa PEC nova da bandidagem aí. Mas em 2001 foi quando esse dispositivo caiu. E a Câmara e o Senado, nesse espaço-tempo, eles travaram o andamento de 253 pedidos que foram enviados pelo Supremo Tribunal Federal para processar os parlamentares. De 88 a 2001, barraram mais de 200 pedidos, é isso? De 88... A partir de 2001, quando o dispositivo caiu. Então, não se tinha mais a PEC da blindagem, só que nos moldes antigos. Então, eles começaram a dar o andamento, né? O Cris, pode ir lá. Gabi, uma observação, isso que você está falando é muito importante para a gente contextualizar aí, e porque eles ficam dizendo, voltando ao que está na Constituição, vamos só considerar duas coisas. De fato, a Constituição de 1988, ela foi escrita com o país ainda sob o impacto da ditadura. Exatamente. O país ainda fazendo a transição, completando a transição democrática, que só se completa com uma nova ordem constitucional, que foi a Constituição de 88. Justamente por estar sob o impacto ainda da ditadura, então a Constituição vem e estabelece uma série de prerrogativas para os parlamentares para protegê-los do arbítrio da ditadura, né? O tempo vai passando, e aí o tempo foi revelando também que essas prerrogativas eram amplas demais e estavam protegendo crimes, estavam protegendo parlamentares que cometiam crimes. E sabe qual foi um dos mais famosos e que, inclusive, motivou esta mudança? Motivou a queda dessas proteções excessivas dos parlamentares, um caso famosíssimo que eu até cobri como repórter, do deputado da motosserra, o deputado federal Hildebrando Pascoal, do Acre, que era ligado a grupos de extermínio. Sim. Que ficou famoso o caso de uma pessoa que ele mandou matar, que teve o corpo esquartejado com motosserra, e o Supremo não conseguia processá-lo, devido a essas proteções, né, do mandato.
A Câmara, inclusive, na época, de fato, o Supremo não conseguiu levar adiante o processo. O que a Câmara fez? Para não ficar tão feio para a Câmara, cassou o mandato desse deputado. Ele foi preso, acho que está preso até hoje, porque são muitos crimes nas costas. Né? Hildebrando Pascoal. Então, de fato, havia uma dificuldade e estava virando isso. Parlamentares com crimes pesados que não conseguiam, que o Supremo não conseguia processar. Houve a mudança. E agora é justamente o que querem voltar. Portanto, nós não estamos exagerando aqui nem um pouco quando a gente fala que essa PEC acobertaria a bandidagem da pior espécie. Esse caso do deputado da motosserra é emblemático, bem lembrado, Cris. E ele ainda tinha um braço ali no narcotráfico. Isso. Não é? Então é esse tipo de gente. Por exemplo, a Flor de Lis, com essa PEC agora, estaria solta, leve para matar outro marido, digamos assim. Estaria florescendo a vontade. A Flor de Lis estaria completamente à vontade para repetir o seu crime. É esse tipo de gente que vai usufruir daqui para frente. É isso. Mas não vai passar no Senado, não vai passar. A gente vai continuar acompanhando. Tomara. História. Aliás, aproveitando a presença da Cris aqui, eu queria dar só atualizações a respeito do Jair Bolsonaro, né? Ontem a gente falava aqui como essa história, né, fez um grande boom no entorno ali do Jair Bolsonaro internado, ao mesmo tempo que tinham pautas muito importantes sendo discutidas no Congresso Nacional. Ele já recebeu alta hoje, gente, ele tinha sido internado ontem no DF-Star, lá em Brasília, voltou então para a prisão em regime domiciliar, ele está preso por determinação do Supremo Tribunal Federal, por coação do processo. E ele tinha apresentado ontem alguns mal-estares, né? Queda de pressão, tontura, vômitos, e agora a gente tem um laudo de diagnóstico do Bolsonaro de um quadro de carcinoma, que é um tipo de câncer de pele, que é um câncer comum, é menos agressivo e ele não precisa de tratamento adicional, o que quer dizer que ele já pode continuar com o tratamento que ele vinha fazendo. Não tem nenhum tratamento além desse, não tem quimioterapia, enfim, não tem outros tipos de tratamento. Chico, Cris e Rodrigo. Eu queria só lembrar, né, que o Bolsonaro, ontem o Flávio disse, olha, o meu pai passou mal, e a gente acredita, foi parar no hospital, e ele inclusive ficou sem respirar durante 10 segundos. E todo mundo lembrou que o Bolsonaro, na pandemia, debochou das pessoas que estavam sem ar, sem cilindro de oxigênio que o governo dele não providenciou. Ele debochou. Assim e ontem como já debochou de câncer. Então, era aí que eu ia chegar. Então, ele debochou da falta de ar e teve falta de ar. Debochou, não só debochou, ele desejou que a Dilma morresse de câncer. Tem uma fala, tá gravado. Nós mostramos mais cedo aqui no ICL Urgente. Em 2015, né? Um pouco antes do impeachment do golpe contra a Dilma. Perguntaram para ele, você acha que a Dilma termina o mandato? Ele falou, não, eu espero que ela morra hoje. Tenha um ataque cardíaco ou morra de câncer. E agora ele está diagnosticado com câncer de pele, né? O Bolsonaro debochou, disse que o Lula, eu te espero na Papuda, lembra daquele? E agora dizem que o maior pavor do Jair Bolsonaro é ir para a Papuda. Então, dá muitas voltas. Um cara que brincou, debochou, né, maltratou os brasileiros e agora está sentindo a hora dele chegar. Eu não torço para ninguém ter câncer, muito pelo contrário, mas ele torce. Ele torceu para Dilma ter câncer e agora está com câncer de pele. Não sei se a Cris quer comentar. Eu queria ver agora ele fazer videozinho de falta de ar. Eu queria ver ele fazer graça dele mesmo, desse vídeo aí, dessa coisa abominável, essa imagem aí que está sendo mostrada. É bom mesmo para as pessoas lembrarem do que ele foi capaz de fazer. Eu queria ver ele fazer isso dele agora, fazer um vídeo e colocar nas redes sociais dele sobre isso. Eu só espero, sabe, que ele... O Bolsonaro é uma pessoa podre. Ele é podre em vários sentidos, né? Moral, ético, espiritual, mental, tudo. Pelo que ele fala, pelo que ele faz, né? E isso acaba, de uma certa forma, sei lá, somatizando aí no corpo, porque ele é cheio de problema. Eu só espero que ele não use esses problemas de saúde dele para evitar a prisão, sabe? Eu espero que ele não comova ninguém
a Suprema Corte, enfim, as autoridades de execução penal, quando ele for preso, ele vai estar submetido às autoridades de execução penal do Distrito Federal. Eu só espero que ele não comova ninguém com essas historinhas tristes que ele adora contar por aí toda hora, sabe? Porque presos doentes no Brasil tem aos montes, tem as pencas, gente presa enfrentando seus problemas de saúde na prisão, né? Então, que a lei valha para todos. Boa, Cris. É isso, Cris. Inclusive, presos com doenças que a gente não vê na sociedade, que só existem no meio carcerário, justamente tuberculose, em como alta... tuberculose, por exemplo, né? Que é muito comum. Nos presídios. Nos presídios, na sociedade exatamente. reduziu, quase não tem mais, ou diminuiu muito, né? No passado tinha bastante. Mas é justamente porque essas pessoas são deixadas ao relento, né? Isso. Não tem um tratamento adequado, diferente do Jair Bolsonaro, que está no conforto da casa dele nesse momento. Cris, obrigada por hoje. A gente se vê em breve, querida. Obrigado, Cris. Obrigada, Gabi, Chico e Rodrigo. Chico, eu queria aproveitar e te dar os parabéns aqui pela sua postura em relação à Feira do Livro de São José dos Campos, que você, em solidariedade a Mili Lacombe, disse que não vai participar. É assim que se faz, né? É assim que se luta contra a censura, né? E pela democracia. E, gente, eu queria dizer que a gente se encontra no Despertar. É verdade, Cris. Sexta-feira no Despertar. Esperamos. Obrigado, Cris. Até lá. Importante, a Cris puxou esse... meu Deus, me deu um trava-línguas aqui, vocês perceberam? Esse tema. Porque esse tema realmente me desperta, assim... Mas importantíssimo, Chico, a gente abrir esse espaço para falar sobre essa história, né? A Mili, ela teve a participação dela na abertura da festa litero-musical em São José dos Campos, cancelada depois da repercussão de uma entrevista dela, né? Umas declarações que ela deu num podcast em julho. A gente tem até a manchete do nosso site. O veto a Mili Lacombe em feira literária lá de São José dos Campos provoca a desistência do Chico Sá, de curadoras. Ela, nesse podcast, estava criticando o conceito de família tradicional. E o prefeito de São José dos Campos, o Anderson Farias, ele disse o seguinte, eu vou até ler aqui, Chico, para depois passar a bola para você. Ele fala o seguinte: quero ser claro, a apresentação da ativista Mili Lacombe foi cancelada, a cultura deve unir, não dividir. É normalmente uma justificativa comum a todos eles, né? Essa falácia. Cultura é para fazer pensar, é para o debate. Isso é o fascismo. Isso é o fascismo, o pensamento único. E aí ele diz que nossos espaços não serão usados como palanque contra a família e valores da cidade. Até lembrou que ele já fez isso no passado com a Maria Gadu. Ele se orgulha. Pediu voto no passado, né, lá em 2022, acho que ela pediu voto pro Lula. E aí... Sim, num show lá em São José. Exato. E ele se orgulha, né, do que fez. Ele é acionado por um vereador do PL. Essa turma do PL a mesma turma que está pedindo para demitir pessoas de esquerda ou pessoas do campo progressista nas empresas. Que é o Nicolas, esse povo todo aí que está pedindo para... se você achar algum esquerdista por aí ou alguém do campo progressista, fale com o seu patrão para ver se a gente consegue demiti-lo. Essa mesma gente que quer demitir, que tirou, proibiu a participação da... Jornalista Mili Lacombe. Da Mili na mesa. Era uma mesa que eu faria com o poeta Cuti, que é um belo poeta aqui de São Paulo. Ele é o criador daqueles cadernos negros, famosos cadernos negros, assim, é um grande poeta, estaria também nessa nossa mesa, mas dentro da proibição. O cara proíbe a participação da Mili nessa situação. Eu não vi outra saída a não ser solidariedade e cancelar minha participação. Não tem como. Como é que você vai para um... E o festival, um belo festival, a equipe da curadoria, que era uma equipe incrível, também muito chateada com a situação, ofendida, a equipe que preparou os convites, estudou as mesas. A gente fez uma reunião segunda-feira para saber ali como ia ser o clima da mesa, quem perguntava primeiro, que assunto a gente ia abrir. O assunto era... Até o assunto é eu e os outros, o que os outros me formam e o que eu formo nos outros. Era uma... Puta debate aberto para qualquer um ir lá, inclusive o vereador que poderia proibiu, ir lá e questionar. Exatamente. Mas não, os caras proíbem, retiram, né? Tiram
a Mili da mesa. E o que me chama a atenção, Chico, parabéns também pelo seu gesto, né, de não participar dessa mesa. A Mili Lacombe, talvez, não sei se todo mundo conhece, mas jornalista importante, escritora, né? Ele chama aqui de militante, como para tentar reduzir a Mili, o prefeito chama de militante. Enfim, mas a justificativa é porque ela deu essa entrevista em que ela questionava se a família tradicional não era, na verdade, um local onde se geram mais neuroses do que outras coisas. Sim. Falou algo que todo mundo fala, qualquer psicanalista. O Nelson Rodrigues, eu acho que esse prefeito... Ele nunca ouviu falar do Nelson Rodrigues. Ele nunca ouviu falar, ele proibiria o Nelson Rodrigues, que era um homem politicamente conservador, mas sabia que nas famílias acontecem muitas coisas, acontecem episódios que às vezes não são para você bater palma. Gente, neurose em família, se não tiver uma família com neurose, nem família é, Nem família é, mas eles querem manter essa imagem de que família é a sagrada família, pura, sem problemas. E aí, porque a Mili questionou isso, ela foi vetada. Olha que gente, eu acho que o Nelson Rodrigues seria proibido por esse pessoal aí. Você tocou no nome certo, seria totalmente proibido. E esse prefeito é do PSD, do Kassab, né? Essa gente gosta tanto de articulação política como o Kassab, né? Gosta de voto, pede voto, se diz democrata. O prefeito desse grupo do Kassab não pode fazer esse tipo de coisa. Claro. Porque o Kassab pode falar tudo dele, mas é um articulador, preza pela democracia. E aí agora tem o representante dele em São José dos Campos, que é uma bela cidade, cidade moderna, exporta tecnologia para o mundo inteiro. É a cidade da Embraer, gente. Cidade da Embraer, uma cidade riquíssima, incrível, vive uma situação de... E é curioso que ele justifica dizendo que não vai ser palco político ideológico, nada mais político ideológico, no caso para a extrema-direita, do que isso. Do que proibir alguém de falar. Até, Chico, também, obrigada, enfim, por essa postura, que eu acho que é a postura que todos nós temos que ter. Muitas outras pessoas estão desistindo também, né, em solidariedade. Porque, poxa, então, que lugar é esse? Não pode... Só tem que ter um pensamento? Se eu não penso igual o vereador do PL lá, eu não posso participar de uma mesa literária na sua cidade? Eu quero trazer também um posicionamento da Mili. Por favor, ela antes de tudo. Que, inclusive, abriu caminhos para muitas mulheres no esporte, que é um meio muito masculino. Fala a respeito, colocou na pauta muito o futebol feminino também. Tem um trabalho assim espetacular e abriu caminho para muitas de nós, mulheres, no jornalismo. Então, um abraço de solidariedade para a Mili. Mas ela foi dizer nas redes sociais, ela fez um post no Instagram dizendo o seguinte: é uma pena que a gente esteja vivendo esse tipo de autoritarismo, essa falta de capacidade da gente entender que a disputa da ideia de família, desse conceito de família, ele é central para a construção de uma sociedade menos violenta. Achei fundamental aqui essa fala dela. Muito bom. Né? Porque é realmente isso, né? E coloca uma família como se fosse... assim, vamos dizer que essa é a maneira correta, né, de existir de uma família. E se você acha que essa é a melhor, a tradicionalíssima, faça a sua. Claro. Agora não impeça os outros de viverem de outro jeito. É que nem o sujeito que fala, não, eu sou contra casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não case com uma pessoa do mesmo sexo. Basta isso. Agora você vai querer dizer que não pode. Então, gente, é um atraso de vida, mas infelizmente fazem isso porque dá voto, né? Tanto que eu nem cito o nome desse vereador, porque ele quer voto. Ele quer voto. E ele vai conquistar voto ali com... Porque tem um nicho que vai aplaudir isso. Mas não dá para citar o nome desse sujeito. É isso. E que bom que a gente tem pessoas como o Chico Sá, como as curadoras e outras pessoas que também estão deixando de participar. Essa resposta que a gente tem. É o mínimo, né? É o mínimo, né? É uma resposta mínima isso, Chico. Mas que bom. E viva as curadoras, assim, a feira, o pessoal que organizou, show, nota 1000. Elas não têm responsabilidade nenhuma. Não, aí foi uma decisão do prefeito atendendo, o prefeito cassabista atendendo um prefeito do Valdemar Costa Neto. Digamos assim, para não ficar só nos nomes da província, né? Tá bem. Seguimos aqui, eu queria também, já que a gente está falando de literatura e de projetos que valem a pena, de ressaltar aqui que a nossa revista digital semanal já tem mais de 15 mil assinaturas.
Que salto! Rodrigo? No fim de semana eu falei com o Chico Alves, ele falou que estava indo de 3 mil para 5 mil, já chegou a 15 mil. A última vez que eu soube, 8 mil, agora já, que maravilha. É isso aí que a gente vai trazer, já está trazendo, na verdade, porque ela já foi lançada, mas tem jornalismo profundo, críticos, enfim, a cara do ICL, a revista Liberta, para a gente entender o Brasil, discutir o mundo também, além dessa superfície, né, de notícias superficiais. Então, nessa primeira edição, que a gente traz são artigos de diversas pessoas aqui do nosso time, mas também de fora, né? Grandes pensadores, enfim. Então, a gente tem... não sei se dá para a gente colocar na tela a nossa primeira capa, que foi a capa do Aroeira, né? Que foi, assim, belíssima. Depois a gente traz aqui, acho que não está na mão. Mas se você ainda não faz parte, vale a pena entrar no nosso canal gratuito do WhatsApp, também pelo link icl.com.br/canal e assinar, né? Fazer parte dessa... Vamos dizer que é uma nova vertente, porque a gente já tem o iclnoticias.com.br e agora também a Revista Liberta. Muitos espaços que a gente está ocupando. Muito rápido, né? Ainda bem, né, Rodrigo? Muito bom. E Chico também. Vamos voltar um pouco o olhar para o internacional, chamar o professor Leonardo Trevisan, aqui de Relações Internacionais, para conversar com a gente. Estava com saudades do professor Trevisan, hein, aqui no N2. Professor, boa noite. Boa noite, Gabriela. Oi, Rodrigo. Tudo boa noite, bom? Chico. Prazer, boa Boa noite a todos que nos escutam. Eu também. Nós assistimos sessões, umas semanas movimentadas pelos elos brasilienses, então a Inter esperou um pouquinho, mas estava absolutamente justo, muito justo. Mas muita coisa acontecendo, aliás, o que a gente vai trazer como gancho aqui, um dos assuntos que a gente traz com o professor, é essa visita do Donald Trump no Reino Unido, que está sendo muito marcada por protestos, então... Grande parte, a gente já falava disso aqui no N2, há bastante tempo, é a foto do Trump com o Jeffrey Epstein e toda essa história envolvendo o Epstein já está pressionando o Donald Trump faz algum tempo, Rodrigo. Não, é que eu estou vendo as imagens na Torre de Londres, né, na famosa lá, numa das pontes famosas sobre o Tâmisa. Eu acho que é lá, né, que é essa projeção das fotos. Então você tem, olha lá, o vídeo, inclusive, olha lá, o Trump jovem, dançando ao lado do Epstein. Nossa, tá para todo lado essa foto lá no Reino Unido, Gabi? Olha, no caminhão aí É impressionante. Passou. São várias maneiras de protesto. O Trump ele foi recebido com muita pompa ali pelo rei Charles e tal, mas a população tá dando um recado bem importante, né, professor? Não há dúvida. As pesquisas são mais ou menos unânimes nesse ponto, né? 3/5 dos ingleses não gostam do Trump, né? Então, quando a gente olha para isso, está mais ou menos perto ali, arranhando ali os 60%. Então, quando você olha para isso, né, o que está acontecendo? Né? O Trump foi convidado, sabe, numa situação muito especial, viu, Gabriel? Ele foi convidado numa viagem, quando começou esse episódio todo das tarifas, e a Inglaterra, o Reino Unido, estava especialmente assustado. Motivo: o Reino Unido virou as costas para a União Europeia, imaginando que o seria recebido assim com grandes promessas pelos ingleses americanos. Nada disso aconteceu, nem mesmo com Biden. Tá? Se, além de não ser bem recebido, as tarifas subissem muito para os produtos ingleses, especialmente aço, a Inglaterra especialmente mantém suas siderúrgicas pelo consumo americano, pela compra americana especial, deslocada, e Trump ameaçou taxá-la como a todo mundo em 25%, Stammer foi para Washington e fez um pedido especial para Trump, né? Isso foi em fevereiro. No meio do pedido, né, tem uma matéria do New York descrevendo de forma variante, no meio do pedido ele saca uma carta do paletó, que é o convite do rei, né, para que Trump faça uma segunda visita de gala, visita de Estado.
tem uma praxe muito curiosa no Império Britânico, né? Ou no que sobrou dele, né? Se você Rodrigo, no que sobrou, né? Vamos devagar, né? Então, a praxe é a seguinte: quando um presidente americano é reeleito, a visita de Estado, se ele fez uma visita de Estado no primeiro mandato, né? Quebrou-se essa tradição, porque a Inglaterra está precisando muito, muito de manter o mercado americano. Esse é o ponto. Os ingleses olham para certos comentários do Trump, inclusive em relação à Inglaterra, e não esquecem. É isto, de alguma forma, a crítica. Chama atenção a União passa a fotografia, né, dele. Lá na Torre de Londres é forte. Passar no carro significa que está nas camadas, está para baixo da Torre de Londres. Né? Isso tem um sentido, sim, e é bem forte no contexto inglês. Isso não é para a gente, de alguma forma, tratar como um mero protesto. Tem muito a ver com uma reação da sociedade britânica a certas frases que Trump já disse sobre a Inglaterra. Bom, o senhor falou que a Inglaterra precisa muito do mercado dos Estados Unidos, né? Porque a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Então tem dificuldades ali. Então precisa, e é uma aliança que vem desde a Segunda Guerra Mundial. E com o tarifaço, em relação a isso que o senhor estava dizendo, só para explicar aqui para a gente, do ponto de vista econômico. Primeiro de tudo, isso mesmo, Rodrigo, é o tarifaço. Porque a Inglaterra tem uma série de produtos que ela consome especial, sem ações, nos Estados Unidos. O primeiro deles é o aço, mas não é só. Né? Principalmente a indústria química, que é forte da Inglaterra dentro do contexto europeu. Quando rompeu naquela loucura, eles não perceberam que aquilo ia custar. Uhum. De algum modo, o sonho era que os Estados Unidos comprassem. Eles compraram alguma coisa, mas não seguiram. Se as tarifas vierem fossem muito fortes, como era no aço, para cima da Inglaterra, a Inglaterra ficaria em situação difícil. É bom a gente não lembrar que a Inglaterra não consegue crescer desde que saiu da União Europeia. É preciso ter isso claro. A Inglaterra acumula umas sequências de crise econômica, uma sequência de recessões. O governo inglês tem pouca arrecadação, ele não tem atividade econômica, ele não tem recurso para manter o estado de bem-estar social inglês. A crítica aos conservadores era exatamente essa. Não, estamos vivendo fora do mundo inglês normal. Passou para os trabalhos, não tem recurso. É esse o problema. Os trabalhistas têm maioria no parlamento, uma maioria brutal de mais de 400 votos em 650, e não consegue pôr a política dele em prática, falta recurso. E os recursos vinham de uma Inglaterra que era acoplada a uma economia planejada dentro do contexto europeu, do qual a indústria química era a grande fornecedora para a Europa. A Europa disse, tá bom, você não quer mais a gente, não compramos de vocês. Felicidade para a indústria química do norte da Europa. A Noruega substituiu e eles imaginaram bater na porta dos Estados Unidos. Estavam tentando isso. Se viessem as tarifas, a situação deles ia ficar bem difícil, porque a concorrência, tanto com a indústria química europeia como com a indústria química asiática, seria brutal para a Inglaterra. Uhum. Daí, o rei Charles escreveu uma carta, daí o Keir Starmer ir lá fazer uma atitude de bajulação para levar essas duas coisas para lá. Na visita mesmo, o que conta, viu, Gabriela, não é a ida, esse é o ponto essencial, não é na ida ao palácio e tudo mais, é a conferência amanhã, a conferência em Chequers, entre o primeiro-ministro e o Trump,
para discutir exatamente se ele consegue o favor. A gente está com uma interrupção aqui, parece que na internet, a gente vai resolver essa questão e a gente volta a conversar com o professor Trevisan. Deu para pegar ali no final da fala, que é a conferência em Chequer. Com os industriais, né? Exatamente. O que interessa para o pessoal na Inglaterra não é tanto a pompa ali com a rainha, né? Com a rainha, não com o rei. A rainha já se foi. Mas, assim, a reunião com os empresários é isso que interessa mais, era esse o raciocínio do professor. E o nosso próximo ponto com ele seria, e vai ser, né, assim que ele reconectar, a Assembleia Geral da ONU, né? Lula a caminho de um encontro. Trump foi para a Inglaterra e volta para Nova York. Semana que vem, Trump e Lula frente a frente lá na Assembleia Geral da ONU. Um momento aí que deve ser marcante também. Por enquanto, a gente está com as imagens aí do tema anterior, que é o Epstein, né? Eu falo Epstein, mas o correto é Epstein, né, Gabi? É Epstein, que é o empresário vinculado a esse esquema de prostituição e exploração sexual. Esse vídeo do Epstein aí com o Trump e as crianças, ele é nojento, né? É nojento. Puta, que cara nojento. Impressionante que isso não abale mais ainda a popularidade do Trump nos Estados Unidos, né? Mas está abalado até com os conservadores. A ala mais radical dos republicanos. Divide um pouco ali a ala mais radical, mas isso era para não deixar nenhum presidente em pé, né? Aliás, porque ele fez a campanha eleitoral dele, em parte, acusando os democratas de terem vínculos com o Epstein, né? Tinha umas histórias do Bill Clinton e de outras lideranças democratas e artistas simpáticos aos democratas. E aí a gente descobre que, na verdade, o Trump era o grande amigo do Epstein, né? Então é de uma hipocrisia, assim, é um nojo, como disse o Chico Sá aqui, mas parece que, por enquanto... Não, abalou um pouco, né? Abalou um pouco a popularidade, mas não tanto assim. Fala, Gabi. Isso. Vamos chamar o professor que estava concluindo, né, esse raciocínio de que tem uma conferência que é o que a gente tem que prestar atenção, né, professor? Sim. Se você puder, por favor, retomar para a gente entender. Retomo, sim. O que nós tínhamos foi algum pirata que entrou aqui e sabotou a nossa... Vai lá saber as forças secretas do Trump. Mas mistérios. Tudo bem. Vocês foram falar para ele e ele ficou bravo. Pronto, já deixou... Deixa brincadeiras de lado, o que a gente tem de fato é que a visita que os ingleses mais querem é a visita de amanhã, né? Fazendo seu papel, de chamar o palácio, tudo isso, não é? Mas o alvo é amanhã. Amanhã tem uma reunião em Chequer, que é a residência de verão do primeiro-ministro, em que o Trump vai receber um pedido especial, o Rodrigo já adiantou também, dos industriais ingleses para que os Estados Unidos não taxem a Inglaterra. Porque a Inglaterra provavelmente é superavitária com os Estados Unidos. E isso vai deixar, quando as regras vierem forte disso, pelo Departamento do Tesouro, provavelmente os produtos ingleses serão taxados. É aí que está o medo, né? Porque a probabilidade de sobreviver a indústria britânica sem o apoio do mercado americano é muito baixa. Então é preciso... essa visita toda tem essa razão de ser, né? Manter aquilo que na Inglaterra é muito comum de ser dito, a nossa amizade com os primos ricos, né? Eles têm uma atitude de meio desprezo com esses primos ricos, mas eles têm muito interesse no dólar americano. Então, quando nós olhamos para esse quadro, né, a visita de amanhã é definidora. É bastante provável que Trump vai cobrar muito caro da Inglaterra esse tipo de apoio, né? Eu faço talvez uma visão, né, de que o apoio inglês à causa palestina até setembro vai ficar meio problemático com a reunião de amanhã. É só pensar um pouquinho, né, que a gente vai ter uma ideia de que algumas causas que os trabalhistas ingleses vão abraçar, Trump vai exigir um recuo, né, para manter a ajuda econômica, para manter o mercado aberto, principalmente o siderúrgico, né? Se o mercado inglês receber alguma dádiva
que todos os outros são 25%, o mercado inglês receber, por exemplo, 15%, isso vai ficar um apoio brutal ao aço inglês. E isso tem tudo a ver com uma manutenção do que, aí não tem outra expressão, do que sobrou da indústria britânica. Eu chamo a atenção que Trump está levando junto duas promessas, né? Uma promessa de um apoio de 30 bilhões da Microsoft e o investimento de 8 bilhões do Google na Inglaterra, né? Isso vai depender muito de que a Inglaterra aceite as condições que os Estados Unidos vão impor. Perfeito. Professor, acho que é super importante a gente já olhar também para a Assembleia Geral da ONU, que está prestes a acontecer na semana que vem. Tradicionalmente, a gente já sabe que o presidente Lula vai fazer o primeiro discurso ali do evento. Na sequência, é curioso isso, porque como tem os Estados Unidos, né, eles recebem essa conferência, então eles são o segundo a falar, Donald Trump, então tem aquele momento ali de mal-estar logo depois da fala do presidente Lula. E aí a gente tem também um segundo componente que é, com essas sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, contra diversas personalidades aqui do Brasil, incluindo o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, a comitiva ainda também não está fechada. Ele, o ministro da Saúde, é um dos que até agora não teve o visto aprovado. Então, o ministro, para quem não se lembra, ele virou alvo das sanções do Donald Trump por conta do programa Mais Médicos, né? É uma loucura essa história, porque foi uma justificativa de contratação de médicos cubanos, enfim, até uma desatualização a respeito do que é o programa hoje, mas acho que vale a pena a gente trazer um pouco um panorama de como que vai ser, qual é o nível de tensão dessa Assembleia da ONU na semana que vem. Ah, não há dúvida, né? A tensão começa no discurso do presidente Lula e principalmente nas ações que o itamaratysta já fez e está fazendo na Assembleia da ONU, né? E isso tudo tem nome e sobrenome, né? Que é a solução dos dois estados. Quando eu falei sobre a Inglaterra, é que Inglaterra e França se comprometeram, ambos, né, em apoiar o reconhecimento do Estado palestino. A Inglaterra já colocou um pé no freio nisso, mas a França colocou o pé no acelerador, né? A França se aproximou da Arábia Saudita depois do episódio do Catar, né? O episódio do Catar é um episódio complexo, para dizer o mínimo, né? Depois do episódio do Catar, a França se aproximou da Arábia Saudita e estão propondo uma ação coletiva na Assembleia da ONU. Para a gente ter uma ideia do que isso significou, eles já votaram na sexta-feira passada um apoio à causa palestina de dois estados que teve 143 votos a favor e 12 abstenções, né? Os Estados Unidos vão poder fazer pouco. Ah, não vai conseguir, mas se a Assembleia da ONU aprovar isso, isso vai ter peso. Se o discurso de abertura da Assembleia do presidente Lula falar desse contexto, isso vai ter peso ainda maior. Uhum. O presidente Lula o que se sabe do discurso, que foi de alguma forma já muito comentado, o presidente Lula vai cercar o discurso em 4 pontos, né? Que é soberania nacional, né? Ele vai dizer isso, vai atingir de fato o tarifaço. Depois ele vai discutir uma defesa e reforma da Organização Mundial do Comércio, onde ele vai propor que o comércio volte a ter regras. Depois ele vai discutir a questão climática, é claro que vai ter toda a relação com a COP30, e isso daí vai atingir diretamente o Trump, que tem negado essa participação. E por último, que eu acho que deve ser o mais sensível, ele vai falar, o presidente, pelo menos esse é o comentário nos corredores do Itamaraty, ele vai falar principalmente sobre democracia e guerra, onde vai fazer um chamado a que aquela proposta sino-brasileira, né, de uma paz negociada na Ucrânia tenha mais força. Se isto avançar, imaginemos nós como fica toda a estrutura em torno. E pense o seguinte: se tanto o Zelensky quanto Putin sentarem na mesa
na proposta sino-brasileira, como é que fica o ganhador do Prêmio Nobel da Paz? Não conseguiu nada, né? Nada. Então, quando a gente olha para isso, dá para a gente ter uma ideia melhor do nível de tensão, como você estava dizendo, né, que esse discurso vai comportar. O Brasil está, isso é indiscutível, com esse discurso, ganhando uma posição de projeção que poucas vezes teve nesse processo. A gente precisaria chamar atenção a isso. Né? Porque é bem interessante a forma como o presidente Lula pretende usar esse momento de atenção internacional na abertura da Assembleia. Isso é importante. Né? É claro que o pano de fundo de tudo isso é a proposta de reconhecimento do Estado palestino com toda a tragédia de Gaza. Isso de alguma forma, vai estar bastante presente. Perfeito. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no SL Notícias segunda edição. Como eu disse, a gente estava aqui com saudades de dessa trazer aula. informações. Esse giro pelo mundo, né, com tanta sabedoria. É isso, e análises do professor Trevisan. Obrigada, até a próxima. E na próxima semana ele já vem com a análise do que foi o discurso do Lula. Quarta-feira que vem já é o pós-discurso. E nós conversamos geralmente na quarta, é isso mesmo. É isso aí. Eu que gosto muito dessa conversa. O tom da conversa com o Chico, Rodrigo e contigo é muito legal. A gente consegue fazer a cachola funcionar um pouquinho. Isso muito é bom. Está de bom tamanho. Obrigado. Obrigado, amigos. Obrigado, professor. Está de bom tamanho para quarta-feira. Mas vai ser um drama interessante, né? O professor Trevisan, ele prende a gente também. Prende, ele criou, eu fiquei imaginando. Vai se criando um clima terrível. Não, porque ali, e essa linha que os dois vão passar pela mesma salinha. O Jamil Chad chamou a atenção para isso também. Pode até não ficar um tempinho ali, colar ter aquela troca de olhar, mas tende a ter. Tem. Vai ter coisa pra caramba para a semana que vem aqui para a gente discutir. Muito bom. Não só no Brasil, mas lá fora também a gente vai ter desdobramentos. Isso aqui tem a ver com a gente aqui também, a partir desse discurso do presidente Lula. Agora, Chico e Rodrigo, queria chamar a atenção que amanhã no N1 a gente vai ter... Assim, olha... Uma bomba, hein? Não dá para perder o N1 amanhã. Não dá. E não é pouca bomba, não. Não é pouca bomba. E Célio vai trazer com exclusividade uma reportagem investigativa. Está em andamento há quase um ano. Sim. O Leandro Demore, o César Calejon, o Flávio VM Costa e a Alice Maciel, nossos jornalistas que mergulharam num tema bastante espinhoso, que são os negócios escusos entre os chefes do Centrão e do PCC. Então... os donos desses partidos, agora a gente falava muito do Centrão aqui, que estariam envolvidos até o pescoço com lavagem de dinheiro do escândalo da Faria Lima PCC. Essa história que também deu uma boa movimentada. Quando a gente falou aqui a semana inteira dessa PEC da bandidagem, vem essa matéria amanhã, não foi uma coincidência do destino, porque faz mais de um ano que o ICL apura essa história. Teve uma prévia, né, algumas semanas atrás. Eu vou até dar a dica aqui. Teve uma prévia, mas dessa vez veio com mais elementos e com o principal denunciante dando as caras. Dando as caras. Ele vai falar em on, como a gente diz. Nitroglicerina pura, para lembrar o Geneton Moraes Neto. Nitroglicerina. Entrevista amanhã e análise e informação trazendo esses detalhes entre chefes importantíssimos do Centrão, dos partidos aí do Centrão, ligados com crime, segundo esse denunciante que você vai assistir amanhã. Então, todos os detalhes você acompanha amanhã no N1. Fica ligado a partir das 8 horas da manhã. Há mais novidades no ar do que os aviãozinhos das organizações criminosas. Aviãozinhos, é isso aí. É isso aí. Boa, Chico. A gente traz também, a partir de agora, às 7 horas da noite, hoje é dia de provocação histórica aqui. Então, o professor Lindener Pareto vai conversar com o Olha, Chico Samarone Lima, grande professor Samarone, é um estudioso de ditadura, autor de um bom livro um excelente livro sobre a Operação Condor, que saiu pela Objetiva, é um grande cronista, meu amigo Samarone Lima, que coisa boa vê-lo aí. Amigo de Chico Sá só pode ser um bom prosador. Opa, esse é bom, esse é bom. Eu não sou nada, mas Samarone, olha... Aqui a chamada do Provocação Histórica é Memórias da Resistência contra a Ditadura. Então a gente acompanha isso que ele entende muito.
Ele é baseado nele, essa peça que tá com a Andréa... Meu Deus do céu. Beltrão? Andréa Beltrão. Agora que está em cartaz, se não me engano, no Teatro da FAP. Lei de Tempestade? Lei de Tempestade, baseado nas histórias... Do Samarone. Então acompanhamos. A partir de agora. Com Lindenberg Pareto. E amanhã de olho no N1. A partir de 8 horas, denúncia bombástica. Rodrigo, Chico, boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.